Yeshua, Jesus, não morreu por todos os pecados. As pessoas falam que ele pagou todos os nossos pecados, e isso não é verdade. Porque existem tipos de pecados, e tem pecados que não cabe ao Redentor, ao Messias pagar. Tem pecados que são os pecados que é nossa responsabilidade. Mas como saber isso, né? Essas pessoas não conhecem Bíblia. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Existem 3 tipos de pecado. Existe o nível mais básico, chamado de Het. Existe o nível intermediário, chamado de Avon. Comamente traduzido para iniquidade. E essa palavra iniquidade vem do grego anomia, que é desprezo pela lei, viver sem lei. Então esse é o segundo nível de pecado, mas existe perdão para isso. E existe o terceiro nível, que é o nível de Peshá. Esse nível de pecado é o pecado pelo qual havia a necessidade de um Redentor. Porque os 2 primeiros níveis, existem formas na Torá de reparação disso. Você não precisa de um Redentor para isso. Você precisa ir lá e fazer o processo de reparação que está plenamente definido pelo Estatuto da Lei. Então isso é importante, conhecer o Estatuto da Lei. Agora, o pecado de Peshá, que é um pecado de morte, não existe nada na lei. Aí entra a insuficiência da lei. A lei ela é insuficiente para perdoar este tipo de pecado, não o restante. Então, quando a gente fala da insuficiência da lei, é porque a lei não alcança o perdão deste pecado. Deus fala assim na lei que ele é compassivo, que ele é misericordioso, né? Que ele perdoa as transgressões e as iniquidades. Ele fala, mas ele não fala como que ele perdoa. E a primeira vez que ele vai falar sobre isso é em Isaías 53, onde ele diz que alguém paga o preço por esse tipo de pecado. Então é necessário que a gente entenda por quais pecados foi necessário um Goel, um Redentor, um Messias. Yeshua não veio pagar pelo pecado entre os irmãos que se resolvam. Ele não vai perdoar uma fofoca que você fez de alguém. Ele não vai perdoar. Ele não veio para isso, né? Não que ele não tenha capacidade de fazer isso, não é uma redução, mas a obra dele é muito mais excelente. Ele não veio aqui para resolver esses probleminhas entre os humanos, que os humanos podem resolver entre si. Ele veio para resolver um pecado que nos desligava de Deus, porque o pecado de Peshá é um pecado de morte, chamado assim no Novo Testamento, e dito por Paulo que por esse nem ore. Quem comete esse tipo de pecado, nem ore. Porque isso é um pecado de rebelião. A pessoa se rebela contra Deus. Por esse nem ore. Então, Yeshua, Jesus, ele vem pagar um preço muito mais alto, que é o preço da redenção daqueles que foram cortados do povo de Deus. E agora são enxertados novamente, né? Seja por a oliveira brava ou a oliveira verdadeira. Ambos podem ser enxertados novamente, desde que através e por via de Yeshua. Sem ele não é possível ter esse tipo de redenção. Então é necessário que vocês compreendam de que ele não vem para resolver essas coisas e cumprir toda a lei, como as pessoas falam, né? Para perdoar todos os pecados, tá? Todos não, depende do tipo de pecado. Tem pecado que ele vem perdoar, mas tem pecado que ele não vem perdoar. Não que ele não tenha capacidade, como eu já disse, mas porque não é a sua responsabilidade. A responsabilidade é nossa, tanto que ele diz, tá trazendo oferta no templo? Deixa aí, vai se resolver com o teu irmão primeiro. Para de ficar achando subterfúgio, formas de reparação, sem resolver o problema real. E o problema real é qual? O problema real é se resolver com seu irmão. Este é o principal ponto. Então é isso que eu digo para vocês. Se a gente começar a compreender um contexto histórico-cultural mais aprofundado de quem foi Jesus, quem foi Yeshua, a gente começa a compreender mais intimamente a sua função, o seu papel, quem ele era, para que ele veio, o que ele veio fazer, quem é essa figura, será que eu o conheço de verdade? Provavelmente conhecemos pouco, achamos muito que o conhecemos, mas o conhecemos pouco. Então é necessário que a gente faça uma revisão daquilo que nós estamos acreditando, daquilo que estão nos ensinando, para que a gente tenha uma melhor direção de como nós devemos viver a nossa vida, para que a gente esteja mais intimamente alinhado com quem é essa figura e possamos de uma forma muito mais excelente
cumprir aquilo que é a nossa função, o nosso papel. E não ficar esperando e delegando a Jesus, a Yeshua, coisas que não são da responsabilidade dele. Se você não tem coragem de se reatar com o seu irmão, como é que você pode dizer que ama Jesus, que ama Yeshua, que ama Deus? Não tem como. Você tem que resolver algumas coisas antes, entende?